Pronto, iniciamos. Desculpe as pessoas que já estavam. Tivemos um problema técnico para conectar o áudio, mas agora já estamos aqui. A gente vai esperando um pouquinho as pessoas irem acessando a sala. Quem puder compartilhar o link com quem tiver interesse, tem uma ferramenta para abrir sala de vídeo pelo Facebook, daí vocês podem ir convidando pessoas, né? E isso vai nos auxiliando. A minha mãe já está presente. Ai. As pessoas do CEPIP também, a Márcia, querida, nossos estudantes, muito mais do que estagiários, né? Nossa equipe incrível que nos auxilia tanto, a Bárbara. Então, eu acho que já dá para a gente ir, né, iniciando, respeitando quem já está aqui conosco. E depois também, né, vai estar na plataforma. Essa plataforma a gente consegue deixar salvo e fica no nosso Facebook. Então, quem quiser pode ir compartilhando. O Luiz, querido, também já está ali. Então, vamos lá, né? Eu sou a Dani, eu coloquei o meu login como Sobreviver Mulher, porque hoje eu estou aqui para representar, né, o meu trabalho com o Enio, né, que daqui a pouquinho se apresenta também para a gente. Eu atualmente sou a diretora do CEPIP, que é o Centro de Prevenção e Intervenção nas Psicoses. Para quem ainda não conhece, é uma ONG que atua em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, mas agora, né, em meio à pandemia do Covid, a gente está se transformando e se unindo a outras causas, a outras pessoas, para proporcionar, né, saúde mental para todos e todas e todes, né? Então, o Sobreviver Mulher, ele é um aliado do CEPIP, que é um coletivo de mulheres, né, profissionais de diversas áreas, que então a gente trabalha com recortes de raça, de etnia e de classe social, mas com perspectiva de gênero. Então, eu estou aqui representando esse trabalho que eu idealizei, mas que agora está crescendo e é uma plataforma também, né, aqui no Facebook, para a gente se unir, se reunir para conversar sobre promoção de saúde mental. E já trouxemos pessoas, né, profissionais de diversas áreas para falar com a gente. Então, essa hashtag Abraço o CEPIP é um trabalho que eu criei, né, junto com a equipe da Psicoação, que a maioria são estudantes de psicologia, mas temos voluntários também que agregam a nossa equipe. O CEPIP é uma ONG que atualmente só tem uma equipe voluntária, mas estamos sempre buscando pessoas de diversas áreas, não somente da área da saúde. Então, se você está aqui, né, agora, que seja de outras áreas ou da área da saúde e abrace a nossa causa junto com a gente, né, nesse momento tão importante, estaremos disponíveis, né, para nos ajudar, né, nesse momento, reciprocamente, não somente para quem já é colaborador nosso, para quem é associado, familiar ou faz parte da equipe. Então, eu estou atualmente no Mato Grosso do Sul e é daí que eu conheço o Enio, né? Eu espero que estejam daqui a pouco pessoas também, né, da nossa querida UFMS, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a nossa casa, né, que foi a nossa casa lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por 5 anos. Então, a gente fez um convite para os nossos colegas, para os professores, e hoje a gente vai estar conversando sobre a transformação, né, do ser psicólogo. A gente, enfim, está aqui para refletir juntos, como nós fazíamos e ainda fazemos, né, Enio, à distância. Então, Enio, por favor, se apresente para a gente, para quem já está aqui conosco. E bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse desafio. Dani, muito obrigado. Realmente é um desafio muito grande, né, para mim. Você que me conhece sabe o quanto isso é
é importante, mas também que é desafiador para mim, né? Então, eu sou o Enio, sou psicólogo. Como a Dani falou, sou filho da UFMS, do campus do Planal, né? Então, me formei lá. Foi lá onde a gente teve a nossa descoberta, né? O nosso se reconhecer enquanto psicólogo. Sou paraense, né? E venho, sou hoje psicólogo da Fundação ProRenal aqui em Curitiba. Também é uma ONG que atende pacientes renais crônicos, familiares e a comunidade em geral, né? E venho de um programa de residência multiprofissional em nefrologia, né? E atuante no SUS desde da minha inserção na psicologia, né? Minha primeira experiência profissional já foi no SUS, pelo NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Filha, no interior do... E esse sou eu. Então, bem-vindo para contribuir com a gente hoje, né? A gente Obrigado. vai acabar trazendo alguns pontos muito importantes, né, dessas lutas em comum, mas a gente quer, porque a gente escolheu essa temática, né, diante da multiplicidade, né, da área do ser psicólogo, nós repensamos muito na nossa graduação, né, até a gente estava relembrando alguns professores, e aqui eu tenho certeza que não há somente pessoas da área da psicologia, né, são pessoas de outras áreas também. Então, como eu venho falando, né, nas nossas lives, nas nossas conversas, é sempre uma oportunidade para pessoas de outras áreas também repensarem as suas práticas profissionais, né, e estarem também conversando sobre as transformações, né, que ocorreram ou que precisam acontecer, né, nessa formação mesmo, né, da graduação, mas o quanto, quando estamos na prática, né, as coisas são transformadas pela conjuntura social, pela conjuntura ambiental, né, independente das áreas que a gente escolhe. Então, eu gostaria também, Anne, que você colocasse um pouco sobre. A gente conversou, né, a respeito do trabalho para a prevenção de violências, que é o Sobreviver Mulher, e a importância de termos aliados dessas causas, né? Então, eu acredito também que seja importante a gente trazer um pouco desse teu olhar, né? O porquê é importante ser aliado de determinadas causas, principalmente na conjuntura que a gente sobrevive e independente do gênero, né? Então, acho que a gente pode começar por aqui a nossa conversa e a gente vai agregando a questão da saúde mental, dos núcleos, né, da saúde que a gente está inserido e o quanto eles estão em constante mudança e o quanto nós, como seres humanos e como profissionais, precisamos sempre estar nos adaptando. Uhum. Essa palavra adaptação, ela vem em um momento muito importante, né? A gente não pode, apesar de não ser a temática, mas fazer parte dela, né? Tá dentro disso que a gente está falando. A, a, o momento de pandemia, a gente ouve muitas pessoas, todos nós, profissionais, né? Que atuam na área da saúde, da assistência social, da educação, precisando se reconfigurar, né? Se readaptar em relação a muitas coisas. Uma delas, a tecnologia e os acessos que as pessoas têm. E aí não tem como falar sobre isso e não falar de movimentos sociais, né? E não falar de lutas, né? E eu até me sinto à vontade de falar agora um pouco sobre essa nossa aliança de algumas lutas que se entrelaçam, né? De movimentos sociais importantes, né? Eu sou representante da luta LGBTQIA+, né? E um aliado da luta feminista, né? E eu acho muito importante que você abra esse espaço para a gente falar um pouco, porque
a gente vem, o Sobreviver Mulher e, óbvio, o CPIP, eles são movimentos também, né? Movimentos de, como você falou, com recorte de gênero, de raça, de classes, né? E aí a gente entra em mais uma luta, que é a Laces, que foi dentro da universidade, por isso, né, a gente se apresentar como egressos da UFMS, porque foi lá onde a gente teve o nosso primeiro contato com essa realidade da luta de classes, né? O quanto que o capitalismo ele interfere nessas nossas lutas e nas nossas vivências até hoje e na nossa realidade do ser pessoa que não está desatrelada do ser profissional, do ser psicólogo em eterna transformação, né? E aí, falando disso, né, eu acho que é importante agora a gente deu super certo a nossa live de acontecer hoje e essa semana a gente teve o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, que é onde a gente se insere profissionalmente falando, né, como também uma luta de manter essa reforma psiquiátrica, né, de entender os retrocessos que a gente vem vivenciando sobre a reforma das políticas de saúde mental, né? E aí, então, a gente precisa hoje refletir um pouco sobre isso, sabe? Então, Sim. até acho importante falar um pouco que aqui não é a gente não está trazendo respostas, na verdade, né? Até porque Sim. a gente não tem muitas, né? Na verdade, a gente vem aqui mais para refletir um pouco e para fazer um convite para que as pessoas reflitam junto com a gente e façam parte, né, dessa luta, que é uma luta diária, não apenas profissionais, psicólogos, profissionais de saúde mental, né, mas Sim. todas as categorias profissionais, porque eu acho que é disso que a gente vem falar, né, de Claro. E é algo também, né, que a gente repensa, né? Eu acredito que na nossa trajetória, vamos dizer assim, acadêmica, é algo que eu me formei em 2014. Você se formou em 2015, né? Isso. Então já é uma outra construção de lá para cá, né? Desde a tua formação já teve uma outra turma que se formou e várias outras na nossa universidade. Então, vir de uma faculdade pública, né, que nós tivemos acesso a bolsas, a vários programas, né, de educação, vamos dizer assim, na nossa formação, mas muitas coisas não eram, vamos colocar agora, né, a gente não estava tão. Algumas pessoas disseram que caiu. Ah, não, tá, voltou então. É isso, né? Essa adaptação às tecnologias também. Eu e você não tivemos, né, esse olhar para, por exemplo, fazer atendimentos online, né? E o quanto todos nós estamos nos readaptando nesse momento. Então, eu acredito que, independente da área escolhida depois de formados, a gente tem que estar em contato com outras áreas, né? Porque é isso que os nossos professores nos diziam, né? Não deixem, né, que depois de formados vocês tenham uma única certeza, né? Porque isso está em transformação a todo momento. Os seres humanos estão em transformação, em readaptação. No CEPIP a gente tem um dos projetos que se chama Vivendo e Reaprendendo, né? Então, e esse projeto ele é feito em relação a pessoas com esquizofrenia e bipolaridade, que é o nosso público-alvo, mas a todo momento o estudante de psicologia, o voluntário, né, de diversas áreas, ele se dá, né, conta de que nós, como independente se temos algum transtorno mental grave ou não, né, se somos
se temos algum diagnóstico ou não, nós estamos em constantes mudanças, né? Então, eu acredito que a gente precise ter o contato com outras pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque assim a gente vai agregando mais verdades, vamos dizer assim, de acordo com vários recortes, né? E o profissional psicólogo, eu lembro que a gente conversou um pouco, né? A gente basicamente fez uma live antes dessa live, né? Mas somente nós dois para organizarmos a linha de raciocínio, né? As temáticas que a gente ia abordar, e a gente colocou um pouco de algumas críticas em relação à nossa própria formação, que na verdade ainda repercutia, né, algo mais engessado dentro de uma caixinha, né, e o quanto os professores que eram mais abertos, que nos colocavam um leque de possibilidades para a gente repensar, né, a gente acabava não tendo tanta facilidade de conversa com eles, né, de diálogo, porque estamos sim acostumados a seguir um roteiro, né, a ter, vamos dizer assim, as informações todas da mesma forma, e quando a gente se depara depois, né, de uma formação, de uma graduação, as vivências que a gente tem, elas definem os movimentos que as nossas áreas de trabalho vão ter, né? Eu não me imaginava coordenando uma ONG, né? Então, a gente coloca essa questão, eu sei ser psicóloga, mas eu de fato sei fazer uma gestão de pessoas, né? A questão que a gente colocou também sobre essa educação financeira do profissional, né? E isso conversando com várias outras áreas, né? Nós não temos essa educação na nossa graduação. E o quanto isso traz dificuldades durante, né, esse processo profissional mesmo, né? E trazer outras áreas de trabalho para agregar nas nossas áreas de atuação é importante por isso, porque a gente precisa de um profissional da administração, a gente precisa de um advogado, né, de um assistente social, a gente precisa de diversas áreas que são, né, distintas das nossas. Tem uma estudante no nosso, uma agora profissional, né, na nossa equipe, ela se formou agora recentemente, e eu jamais vou esquecer uma indagação que ela fez para mim, né? E às vezes a gente está tão acostumado a reproduzir, né, as mesmas falas, e quando alguém traz, né, algo tão simples, que ela me falou, Dani, para a pessoa estar dentro do CEPIP enquanto equipe, ela precisa, no mínimo, né, ter vamos dizer assim, ela precisa saber lidar com a diferença, né? E o quanto essa intolerância, inclusive, né, de profissionais das nossas áreas, né, da psicologia, áreas afins da saúde, nós não trabalhamos isso na nossa graduação, né? Porque é uma gama de áreas, enfim, que a gente precisa estudar, e só na prática que a gente vai se dar conta com essas diferenças, né? E o quanto nós precisamos, sim, estar sendo aliados de outras lutas, né? Enfim, em prol da igualdade, né? Para a gente, enfim, que trabalham com vulnerabilidades, né? Para a gente fortalecer ainda mais, né, o ser humano e o ambiente, né, em que ele está inserido. E você me trouxe também algumas vivências tuas, né, no NASF, que trazem essa realidade, né, da luta, da manutenção do SUS, né, e o quanto é importante a gente se dar conta da importância disso, né, Enio? Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco, assim, o porquê da importância do SUS, por exemplo, para uma instituição como a nossa, né? Então, é importante você trazer isso, sabe, agora para nossa discussão e começar pela minha inserção no mercado de trabalho, né, como uma força de trabalho ali no SUS, e também como alguém que luta pela manutenção dele, né. A gente é muito... a gente tem até um pouco de
dificuldade de, às vezes, reconhecer o que é a própria política onde a gente está inserido, né? E isso é muito interessante porque isso faz parte do nosso processo de formação. São essas lacunas que a gente tem, que é natural, porque assim, se a gente for estudar tudo que a gente precisa estudar, a gente nunca sai 100% preparado, e a gente nunca está 100% preparado em determinadas situações, né? E aí a minha primeira vivência foi no NASF, numa cidade do interior do Pará, lá em Igarapé-Açu. Para você ter uma ideia, eu me formei em maio de 2016. Eu sou da turma 2015, mas eu vivenciei as duas maiores greves, que isso é muito importante a gente trazer, né? As duas maiores greves da história das universidades federais, e aí a gente teve um espaçamento maior em relação à minha formatura. E aí, em maio de 2016, eu me formei. Em junho, eu fui contratado para trabalhar no NASF. E eu lembro que a gente até conversando, eu falava que o NASF a gente escutou falar, a gente ouviu falar do NASF nas aulas de psicologia da saúde, nas aulas de psicologia da saúde, com o professor Elídio, que ele trazia um pouco sobre a política pública do NASF, né, e como que se configurava, e o porquê que o NASF foi criado, né? Então, o NASF ele é uma política de saúde na atenção primária de saúde, então o foco do NASF é a prevenção, que é muito associado ao CEPIP, por exemplo, né? Sim. E ao Sobreviver Mulher. E aí a gente está falando de uma política que insere novas especialidades, novas áreas do conhecimento para realizar o apoio às estratégias de saúde da família, os postos de saúde, as UBSs que tem nos municípios, e que não contavam com essas especialidades e terapêuticas alternativas, inclusive, né? Então, existem municípios que hoje têm pediatra, que hoje tem psiquiatra, que hoje tem psicólogos, nutricionistas, fono, pedagogos, né? Outras categorias profissionais que antes não estavam inseridas na política de atenção primária, né? Nas UBSs. E aí essa equipe ela é responsável pelo matriciamento dessas estratégias de saúde da família e também pelo mapeamento das questões epidemiológicas. Então, cada categoria profissional ela não é incluída de uma forma aleatória, é a partir do perfil epidemiológico do município, e aí são montadas as equipes de saúde, né? E eu entrei nessa equipe fazendo matriciamento de 12 estratégias de saúde da família, que foi um desafio muito grande. E aí a gente conversando, até te falei, né? Na minha primeira experiência, né? Na primeira unidade básica que eu cheguei para fazer meus atendimentos, para atuar, propriamente falando, eu me deparei com uma casa. Eu esperava sei lá, uma estrutura muito diferente da que eu encontrei. Eu me deparei numa casa com o médico atendendo na cozinha, a enfermeira atendendo na sala e eu iria atender num quarto. Essa era a estratégia de saúde da família que eu iria atuar. E aí veio uma frase do professor Luiz Fernando na minha cabeça, porque a gente vem com muitas fantasias, né? A gente, quando vai iniciar nossa atuação, a gente vai com muitas fantasias. E aí eu me recordei com a frase do Luiz Fernando, que ele dizia: a psicologia ela pode se fazer presente até debaixo de uma árvore. Uau. E era basicamente isso que eu precisava fazer naquele momento, sabe? E foi desafiador, porque isso
tem a ver com muitas outras coisas, né? Tipo, a gente tem questões éticas que envolvem a nossa atuação, como que eu vou resguardar o sigilo profissional, como que eu vou atuar e o que eu preciso nesse momento para que, apesar de não ter uma estrutura, o que eu preciso fazer para que aquele usuário não fique sem o atendimento que ele precisa, né? E aí vem a importância da gente ser um ser criativo na nossa atuação, né? De entender que a gente precisa ter criatividade e refletir sobre como a gente pode tocar aquela pessoa de outras formas, a não ser o atendimento clínico, ambulatorial, que a gente é treinado a fazer durante a nossa formação acadêmica, né? E aí foi quando eu entendi, eu estou aqui para fazer prevenção, eu estou aqui para falar sobre angústias, eu estou aqui para falar sobre ansiedade, depressão, transtornos psiquiátricos, mas como uma forma de educar os usuários a também fazerem a busca desses profissionais e se reconhecer naquele lugar de alguém que precisa entender da sua saúde mental, né? A saúde mental, ela não é um tabu, não deveria ser, pelo menos, né? Sim, e as pessoas ainda colocam a promoção de saúde mental, né? Ou buscar um psicólogo ou uma equipe, né, multi, como algo elitizado ainda, né? E muitas vezes, por isso a gente repensa e a gente precisa conversar a respeito do sucateamento do SUS, das políticas públicas, do desconhecimento, né, na nossa graduação, ou não apenas desconhecimento, mas a não valorização, né, dessas políticas que também fazem a gente ter mais estratégias de reconhecimento também, né, das possibilidades para esses indivíduos, né? E isso foi uma experiência no Pará, né? E quantos locais desse Brasil a gente não tem as mesmas experiências, né? E muitas vezes não damos a visibilidade para essa realidade. Mas a gente sabe, né? Nesse momento da pandemia, a gente tem visto e sabemos o quanto as desigualdades estão sendo expostas. E é importante também a gente trazer a realidade dos profissionais, porque é interessante como cada profissional reage a esses desafios, né? E isso é importante. Eu escuto muito dos estudantes lá da ONG que eles repensam muito essa questão da clínica ampliada, né? De não somente estar... Quando eu me formei, eu tinha essa concepção. Eu não me encaixo pelos meus estereótipos, pelos meus desejos e fantasias em relação à minha profissão, eu não me encaixo nessa clínica, né, que me passam e que eu estou vivendo né, na graduação. Mas quando eu me graduei e eu vi a amplitude de possibilidades que nós podemos nos transformar, né, como ser psicólogo, que eu acredito assim que para vocês, né, que estão ainda em formação ou que desejam vir a fazer, né, a psicologia ou qualquer outra área, né, sempre repensem o que dá para transformar, né, dentro desse trabalho, mas também o quanto desafiador né, a gente se deparar com as realidades, né, porque a teoria ela é uma, né, mas e a gente também tem que trazer aqui a realidade do quanto nós, na nossa graduação, não tivemos contatos, né? Não tivemos acesso mesmo a autores, né, brasileiros da psicologia, e o quanto isso faz diferença, né, Enio? A gente conversou um pouco sobre isso, né? O quanto você, nesse momento da sua transformação em relação às áreas de atuação que você está entrando em contato agora, tem repensado e revisto as teorias da psicologia, mas baseados em autores brasileiros, autoras, né, da área, e que, infelizmente, a gente não tem tanto contato. Então, aqui é uma crítica construtiva para a nossa graduação, né, para a nossa formação.
né? O ser psicólogo tem, obviamente, né, que saber essa raiz da psicologia, né, que, enfim, são de outros países, né, a maioria, mas no Brasil a gente tem muita gente que fala coisas baseadas nas nossas realidades, né? E não é somente da área social, da psicologia social, né? Isso é a realidade do nosso país. Então, todas as áreas têm que ter acesso a isso, né, Enio? E assim, o que eu acho importante da gente trazer isso é porque a gente, nesse processo de se reconhecer, ser psicólogo e se reconstruir e se transformar, né? A gente precisa entender de onde que a gente vem e o que nos motivou para estarmos aqui hoje, né? Então, isso diz muito de identificação. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da fragmentação do saber, sabe, Dani? Onde a gente aprende através de caixinhas, né? Não na nossa graduação todo, mas no nosso processo de educação, desde da educação básica até a nossa formação de especializações, mestrado, doutorado, por exemplo. Né? Então, a gente, quando a gente fala de fragmentação de saber, é justamente isso, a gente sai com essas lacunas justamente porque a gente não tem às vezes, um contato com autores que representam a nossa vivência ali, né? E também, tipo, quando eu estava falando com você, eu precisei, nesse momento, resgatar um pouco de outras áreas do conhecimento que não a psicologia propriamente dita, né? Tipo, eu precisei voltar na filosofia, eu precisei voltar na sociologia, buscando mulheres, buscando até fazendo busca de pessoas LGBT que estão inseridas nessa área da filosofia, da psicologia, para eu me reconhecer como alguém pertencente ali naquele lugar, né? E eu acho isso muito importante, porque é fundamental a gente estudar Freud, é fundamental a gente estudar Skinner, as abordagens, né, a história da psicologia como um todo, mas essa psicologia é a psicologia elitista que a gente tanto critica, sabe? Então, quem é a psicologia do Brasil, né? Tipo, a gente até resgatou um pouco da Silvia Lane quando a gente estava conversando, porque a Silvia Lane diz que toda psicologia é social. Sim. E por que a gente, dentro de um ambiente de saúde, se sente tão com tantas lacunas no reconhecer questões sociais que envolvem questões de saúde também, né? Porque a gente fragmenta o ser humano, a gente se fragmenta. A gente, não, a psicologia só vai atuar em saúde mental, logo nos remete a fazer, por exemplo, um diagnóstico de um transtorno mental, aplicar um teste, e isso é a psicologia elitista que a gente fala, porque ela foi construída dessa forma. Mas a gente tem também a possibilidade de reconstruir a nossa psicologia. Nós somos esses autores, sabe? Nós podemos produzir esse conhecimento. E aí, talvez, essa sim seja uma resposta para uma dúvida que a gente tem de por que a teoria é tão diferente da prática. Eu não concordo que a teoria deva ser diferente da prática. Eu concordo que a teoria também pode ser transformada através da nossa prática. E por isso o nosso compromisso também com a ciência, né? O nosso compromisso com a formação de outros psicólogos, né? O nosso compromisso de levar essa psicologia cada vez mais próxima da nossa realidade. Sim, e lá na ONG a gente coloca, eu, na verdade, desde o ano passado, né, eu tenho trazido as experiências dos estudantes, né, mas além da psicologia, né, como eu falei contigo, a maioria dos estudantes, eles fazem faculdade, é uma faculdade particular, mas eles têm outras áreas de trabalho, já tiveram outras graduações, e essa é a realidade, né, dos estudantes, da maioria dos estudantes, né, enfim, das nossas universidades, nesse momento, né? Então, eu acredito que a experiência mais incrível que eu tive, né, nesse período já de ser orientadora, né, dessa graduação, enfim, dessa nova
fase, né, de profissionais que estão vindo aí, né, porque eles trouxeram e se empoderaram das suas histórias, né, e isso também é uma forma, né, e uma estratégia que a gente tem de olhar também para um ambiente que remete aos tantos tabus que vêm sobre a loucura, né, e nessa semana trazendo a questão do 18 de maio, também trazendo as outras tantas datas que remetem a alguns, vamos dizer assim, alguns conflitos, né, segregatórios que a humanidade teve, né, de não aceitar as diferenças e criar uma segregação também, né, no tratamento dessas diferenças, né? E quando a gente coloca como desmistificar a loucura, né? Trazer a voz dessas pessoas, trazer a subjetividade, a representatividade importa, porque é aí que a gente consegue ouvir, né, a partir da perspectiva daquele ser humano, né? Então a gente fala muito a gente trouxe algo também na nossa conversa que eu gostaria também de ouvir mais um pouco de ti para as pessoas que estão nos acompanhando sobre essa necessidade de humanização do SUS, né? Por que a gente precisa fazer uma tentativa de humanizar a área da saúde, né? Onde até eu te falei, né, do Sobreviver Mulher, que tem uma fala que eu coloco, os seres humanos estão criando seres desumanizados. Em todas as lives que eu estou participando, eu trago essa fala, porque isso representa também essa humanização, né? Então, assim, o que você acha sobre isso? Qual que é a tua opinião? De alguém que atuou e ainda atua, né, nessa área. Então, Dani, primeiro, assim, tipo, a gente até falou, Dani, eu não gosto desse termo humanização. Em que ponto a humanidade chegou que a gente precisa se humanizar, né? Por que o ser humano precisa ser humanizado, né? Mas a gente precisa entender também que, se precisa, a gente tem o que fazer, a gente tem que fazer, né? E aí, a humanização, ela vem nesse sentido. Eu acho que isso tem muito a ver com a reforma psiquiátrica. Isso reverbera em toda a política de saúde, não apenas as políticas de saúde mental, porque a gente vem de um histórico em que as pessoas eram segregadas da sociedade com um objetivo de higienizar a sociedade, né? Através dos manicômios, conventos, prisões, né? E aí a gente precisou voltar a algumas casas e se repensar enquanto ser humano, e ser humano que está ali com esse engajamento de um olhar um pouco mais profundo sobre as questões humanitárias, sobre as questões pessoais de cada usuário, sabe? De refletir que questões pessoais podem interferir diretamente daquela pessoa, né? Não só tal, mas essa questão da humanização me dá até um fernizinho, assim, sabe? Por que a gente ainda precisa de estratégias como essas hoje? E me faz refletir no meu eu, né? No meu ser pessoa, né? No meu tornar-se pessoa, como Carl Roger traz para a gente também, né? Sim. E aí eu acho que aí a gente vem na questão da RAPS agora, né? Da Rede de Atenção Psicossocial, como estratégias tem de humanizar as questões de saúde mental. E aí eu fiz alguns questionamentos que eu até falei, Dani, vamos jogar isso para as pessoas que estão assistindo, e principalmente as pessoas em processo de formação, porque esses são os lugares que eles têm para começarem a desenvolver as práticas deles, né? Aonde que estão as residências terapêuticas? Aonde que estão os CAPs? Como que está funcionando o CAPs na tua região? De que forma você pode contribuir para a manutenção deles e contribuir principalmente para o não desmonte do SUS, que, ao meu ver, as primeiras políticas a serem atingidas, essa estratégia de sucatear o SUS
lá na frente privatizar para dizer que o SUS não é suficiente ou que o SUS não é importante porque ele não funciona, mas enquanto a gente, né, qual é o nosso compromisso social, nosso compromisso com essas políticas de saúde? Então, eu até falei para ti, né, essa semana eu precisei encaminhar um paciente para um CAPS-AD, e eu descobri que o CAPS-A dele tinha sido absorvido pelo CAPS-2. Então, eu não sei se isso é uma realidade do Brasil inteiro, se isso foi uma... Não sei, não quis buscar isso porque eu quero que a gente reflita sobre isso nesse momento, né? Mas aonde estão os CAPS-AD, né? Aonde estão os consultórios na rua? Você é acadêmico de psicologia, você já teve a oportunidade de fazer uma visita a um CAPS? Como que funciona? Qual o teu papel enquanto estudante de psicologia, né? Frente a essa luta, né? A luta antimanicomial, ela é até hoje. A luta não foi no dia 18 de maio e acabou. A gente precisa manter, né? E nesse momento Sim. agora, a gente precisa manter muito mais, porque a gente está em um momento de pandemia, onde questões de mental estão surgindo muito, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão ficando deprimidas, e como que o CAP está conseguindo conduzir as suas atividades com essa dificuldade do não poder se aglomerar, do não poder do isolamento social, por exemplo, né? E aí eu, falando um pouco sobre isso, até falei, né? O CEPIP é um aliado dessa rede, né? Dessa rede de atenção psicossocial, né? Vocês são representantes do SUS também, né? Como aliados, né? Vocês assumem uma demanda que, por conta das nossas dificuldades na política pública, não conseguem ser absorvidas. E eu achei genial quando você me falou que o olhar do CEPIP também é para o cuidador, né? Também é para aquela pessoa que sofre com o sofrimento psíquico do outro e que cuida daquela pessoa em sofrimento psíquico, né? Sim, e o quanto é importante, né, até trazendo a nova realidade, né, do CEPIP, que estamos nos adaptando, sabemos que a maior parte não, que todo o nosso público-alvo é uma população de risco nesse momento, e independente, né, se tem algumas regiões do Brasil e lá de Porto Alegre, né, que estão retornando às atividades. Então, eu estou conversando, né, mais próximo com os familiares, e o quanto, nesse momento, ainda achamos precipitado o retorno das atividades, né? Não queremos colocar essas pessoas em risco, mas a gente está repensando estratégias para, à distância, darmos conta, né, dessa realidade que estamos vivendo e que não sabemos quando vai se encerrar. E muitas pessoas falam da volta à normalidade, né? Mas é justamente isso que eu acredito que esse momento nos faz refletir, né? O que é a normalidade, né? O que é ser normal, né? O que é a gente segregar, vamos dizer assim, as pessoas que têm um diagnóstico, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto todos nós estamos expostos e podemos sim desenvolver alguma doença, né, independente, né, se é relacionada à saúde mental, se é relacionada a outras questões. A gente traz essa questão muito forte da inclusão social, né? A gente teve uma conversa na semana passada com 2 assistentes sociais que nos trouxeram justamente essa reflexão, né? Nesse momento da pandemia, estamos falando dos profissionais da linha de frente, né, da saúde, temos essa reflexão sobre o gênero, né, o quanto os homens estão sendo expostos de uma forma mais, vamos dizer assim, como, né, trazendo essa perspectiva à frente, né, da tomada de decisão e tudo mais, mas o quanto há muitas mulheres ali, a maioria das enfermeiras, da área da psicologia, né, da área da saúde, são mulheres. Mas aí entra, né, a necessidade de falar sobre perspectiva de gênero nesse trabalho. Mas a gente também tem que trazer a realidade de outras áreas. Por exemplo, as meninas me trouxeram a assistência social, né, o serviço social, ele também está presente,
né, nesses centros. Então, assim, quando você trouxe a tua experiência da residência multiprofissional, o quanto nesse momento também essa realidade há um sucateamento, né? Porque isso é da história da humanidade, né? Por isso aí a gente traz a história aqui também, né? Trazemos outras áreas para nos apoiar, né, nessa construção. Não estamos aqui falando somente das nossas opiniões, são nossas vivências, mas são também estratégias de sobrevivência, né, que a gente está trazendo aqui para todo mundo refletir, porque falamos, enfim, sobre a realidade das pessoas com deficiência, né? A gente sabe o lugar de fala, né? Que temos que ter a consciência, né? Do quanto a gente precisa sim abrir espaço para essas pessoas estarem à frente das discussões e muito além das discussões, da tomada de decisões, né? Há tanta gente que tem a vivência para trazer a realidade do que precisa ser mudado, né? Então, esse daqui hoje não é o nosso lugar de fala, mas eu já adianto que na semana que vem teremos mulheres, né, mães, pessoas com deficiência aqui no CEPIP, para a gente trazer essa representatividade que a gente tanto fala, e ao mesmo tempo retornando um pouquinho, né, nesse papel dos cuidadores. Quem não exerce o cuidado nesse momento? Né? Quem não está refletindo sobre o autocuidado nesse momento, sobre a importância, né? Quando a gente coloca também isso dos manicômios, né, da luta antimanicomial, a maioria de nós tem a condição de estar em isolamento social nesse momento de quarentena, sem se preocupar com as contas a pagar, né? O quanto isso é adoecedor. Então, a saúde mental ela está em foco, né? Então, os profissionais que estão em formação, né, agora, não somente, ainda não me graduei, mas você já está na construção dessa nova era, né, da área da saúde. Então, eu acredito que a gente precisa repensar todas essas estratégias. A gente precisa trazer esses exemplos, né, de vivências, como você colocou, né, o quanto a gente tem visto os profissionais trazendo as vivências, mas com o cuidado, com a ética, né, de não se expor, de não expor, né, as pessoas, enfim, mas de trazer isso como parte da sua luta, né? Então, quando a gente coloca, gostaria que você trouxesse também, né, o que foi algo muito interessante que tu falou na nossa conversa, da construção, né, dessa live, sobre o isolamento, né, vamos dizer assim, a representatividade que há, né, quando a gente coloca... Se a gente está vivendo, vamos dizer, óbvio, não é a mesma intensidade, mas é para a gente se colocar no lugar, né, em relação aos manicômios, né, em relação ao isolamento, enfim, quero que você traga um pouco desses pensamentos, assim. O que você tem para expor para as pessoas a partir dessa perspectiva? A gente estava refletindo sobre isso, né? E aí eu até falei que interessante que nesse momento, é claro que de uma forma bem diferente, óbvio, mas a gente está tendo uma experiência de ser isolado, de se afastar da sociedade, que isso era o que acontecia com as pessoas nos manicômios, né? Com as pessoas que estavam nos hospitais psiquiátricos, segregados, sem poder sem poder socializar com outras pessoas, né? E aí pessoas nas prisões, né? Assim, não só do convento, mas assim, tipo, do convento, desculpa, do manicômio, né? Do manicômio. Mas assim, tipo, todas as pessoas que passam por um processo de segregação institucional, né? E agora a gente está também se segregando, precisando se segregar. Então, quão angustiante foi para essas pessoas, o quão sofredor foi para essas pessoas, né? O quanto isso interferiu negativamente ainda mais na saúde mental dessas pessoas, considerando que muita gente que precisou, que foi para um manicômio naquele período, né?
não tinha questões de transtorno mentais realmente, né? Eram segregadas por não estar naquele padrão de normalidade que a sociedade impunha, né? Então, agora a gente está a aqui essa vivendo normalidade, isso, né? essa agora a gente está, por uma questão de saúde, a gente está precisando se segregar, se isolar e o quanto isso interfere na nossa saúde mental. Estamos ansiosos, estamos ficando deprimidos. Os profissionais de saúde hoje também a gente precisa entender que as questões de saúde mental para esses profissionais, não só de saúde, porque você falou que as assistentes sociais, elas também são linha de frente, a assistência social também é linha de frente, né? Mas, assim, os profissionais que estão precisando se colocar nesse lugar de preciso ajudar, mas também preciso de ajuda, preciso curar aquela pessoa, mas eu também posso adoecer por estar me expondo, né? Então, essas questões podem ser muito importantes na saúde mental dessas pessoas, e é um compromisso nosso, né? É um compromisso nosso olhar para isso de maneira acolhedora e empática, né? Precisamos acolher isso. Eu estou hoje na saúde e eu trabalho no hospital com pacientes renais crônicos, então a gente atende, eu também estou lá inserido nesse lugar, eu preciso olhar para a saúde mental deles, mas eu precisei voltar para a terapia porque eu estava ansioso, né? Então é um contexto entrelaçado, assim, sabe? Eu penso dessa forma. E como a gente precisa estar em contato, né, com outras áreas para a gente também se sentir pertencente a essas mudanças, né? Porque essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo, né? A gente tem visto muitos retrocessos, né, referentes às políticas públicas, né? E na história da humanidade, quais as áreas que são primeiramente atingidas, né? A educação, a área da saúde, né? Mas quais aí a gente vai colocando naquela, se a gente fosse colocar numa escada, né? Quem são os primeiros a serem mais vulnerabilizados, né? A serem mais atingidos, né? E daí a gente vai se colocando dentro dos privilégios, né? Relacionando a raça, relacionando a etnia. Nós temos tido genocídios, né, diversos, né, a população indígena, né, eles estão sendo dizimados. Então, não tem como falar de inclusão social sem colocar essas pautas também nos debates, né? A questão ambiental também, né? Tudo isso nos atinge, né? Os tantos desastres ambientais que devastam a natureza, mas o quanto isso prejudica os seres humanos, né? E isso é algo a gente já viu tantas vezes, mas a gente continua reproduzindo e repetindo muitos ciclos de destruição, né? E a gente tem visto agora também essa questão do quanto o isolamento das pessoas, né, tem proporcionado à natureza se reconstruir, né? Então, quem de fato é o destruidor, né, desse planeta, né? Então, assim, se a gente não se dá conta das nossas dores, das nossas angústias e buscar reconhecer também o nosso lugar, né, nessas realidades de crises, nós temos visto muitas críticas em relação aos governos, em relação às políticas adotadas, mas a gente não se dá conta do indivíduo, né, da sua responsabilidade individual diante disso tudo. A gente corresponsabiliza, né, qualquer pessoa, qualquer realidade, mas e a nossa individualidade, né, e o reconhecimento, né, do nosso lugar, do nosso poder de ação no meio disso tudo, né? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, reconstruir a todo momento o nosso ser psicólogo,
mas isso vai muito além, né, do ser profissional, né? Isso, antes, eu sou a Dani, eu sou uma pessoa que nasceu em tal lugar, que tem tal vivência, né? Então a gente está a todo momento trazendo nessas realidades que nos compõem. Então, se nós nos damos conta disso, a gente vai conseguir olhar para o outro com esse mesmo olhar. Mas a gente também não pode ser ingênuo, né? De achar que a outra pessoa vai estar consciente também. Então, por isso é importante a gente relembrar, né? Mas é algo que a gente está em transformação a todo momento. E o Ilídio, né? Ele era um professor que marcou muito, né, a nossa história, assim, no sentido, né, das falas que ele trazia em relação ao SUS, né, em relação a essas questões, e ele também falava muito sobre, e não somente ele, mas vários outros professores, né, e eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algum professor, né, que tem na cabeça, quem teve acesso a essa educação, né, tem alguém assim como referência em alguma área, né, na vida, na verdade, não somente colocar a educação, mas ele colocava muito, vocês, como psicólogos, vão ser chamados para falar sobre muitos temas, né? E aí, o que vocês vão falar? Né? Então, eu acho que isso também é algo que a gente pode, né, deixar aqui como mais uma reflexão. Não somente o que falar, mas a forma de falar. Né? A gente está aqui como psicólogos, mas tem pessoas de outras áreas. Então, a gente sempre tem que estar falando numa linguagem mais acadêmica. Né? Essa questão do acesso é muito importante também. São gerações diferentes, são vivências diferentes, são processos de formação muito distintos, né? Então, isso também a gente precisa repensar. Isso em todas as áreas, né? Então, isso agora, assim, da educação, quem está tendo acesso, né, a essa formação em casa, né? Qual é a realidade da maioria da população, né, nesse momento? Então, eu acredito que a gente precisa repensar muitas coisas sempre, né? Então, eu acho que também essa conversa que a gente está tendo hoje, né, não para por aqui. Né? É só o início de muitos pontos, de muitas problemáticas, e eu acredito também que a gente pode retornar aqui, né? Eu vi vários comentários aqui no perfil de perguntas, de reflexões, que eu acredito que a gente pode refazer nessa conversa, refazer não, fazer uma próxima conversa, né, com mais questões que envolvam, né, a saúde mental das pessoas. Mas antes, né, de irmos para ir finalizando, né, esses olhares que a gente trouxe aqui, eu gostaria sim que você trouxesse uma opinião tua, né, a partir das tuas vivências, sobre o que foi mais desafiador, né, após essa formação, né, o que foi mais desafiador para ti? O maior desafio para mim até hoje está sendo ocupar o meu espaço, sabe, Dani? Quando tu fala assim de nos identificarmos com alguém no nosso processo de formação, com algum professor, até mesmo um colega de classe que tem uma visão bacana, que estuda coisas diferentes do que a gente tem dentro da graduação, eu me identifiquei muito com a Cláudia, que não chegou a ser tua professora, a professora Cláudia Mondini. Ela foi minha professora no último ano. E ela é uma professora que tem um compromisso social, ela é da psicologia do compromisso social mesmo ali, sabe? Tipo, e ela me representava muito, e foi através das aulas com ela, com o Elide, com o Rony, né, que eu comecei a pensar de maneira mais crítica sobre a psicologia, sobre o nosso ambiente. Então, eu já fui um pouco mais preparado para esse desafio por conta dessa minha identificação com essa professora, por exemplo, porque ela era uma egressa, tipo, identificar por quê? Pela história de vida, né? Tipo, ela era uma egressa da UFMS, ela tinha passado por aqueles professores, ela tinha vivenciado histórias importantes de vida mesmo, que influenciaram positivamente na construção da psicóloga que ela é hoje, né? E hoje ela atribuir isso para outras pessoas como foi para mim.
E aí, hoje a gente... o meu maior desafio, na verdade, é esse ocupar, sabe? É o ocupar e me fazer presente em um lugar de trabalho, considerando as minhas vivências, considerando a minha luta, né? A luta LGBTQIA+. Eu entendo hoje que a gente não tem que estar segregado nos nossos... a gente tem os nossos espaços de organização, para a gente discutir, para a gente se acolher, mas a gente precisa ocupar a sociedade, né? A gente precisa estar dentro de um hospital, a gente precisa estar dentro de uma escola, a gente precisa estar dentro de uma área de trabalho onde eu me identifico, onde eu me reconheço enquanto pessoa, né? E mostrando a minha luta diariamente, a minha luta de, sim, estou aqui e esse espaço é meu, né? Então, acho que esse é o maior desafio para mim, porque ainda assim eu carrego preconceitos que eu preciso me desviar, eu carrego questões pessoais que eu preciso desconstruir, e eu acho que é nesse sentido. Eu queria só levantar uma questão importante, eu acredito que temos acadêmicos nos vendo, né? Mas Sim. uma parte muito importante nesse meu processo de formação profissional foi a opção que eu fiz de fazer residência multiprofissional. E esse também é um espaço que a gente pode ir lá para ocupar. A psicologia, ela está dentro das categorias profissionais hoje de um programa de residência que foi instituído no ano de 2005, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar para você. Mas a lei é a Lei 11.129 de 2005. Foi a lei que regulamentou as residências multiprofissionais. E hoje o grande desafio, que mesmo sendo isso tendo ocorrido há 10 anos atrás, a gente está falando de 15 anos já que as residências existem, né, multiprofissionais. E eu já fui, por exemplo, identificado como estagiário de psicologia quando eu estava lá, sabe? Então, acho que é um lugar muito importante que a gente tem que ir lá e que a gente tem que se reconhecer enquanto profissionais. E hoje eu estou levantando essa questão porque há 2 ou 3 semanas atrás a gente teve a informação de que os residentes não estavam recebendo suas bolsas, sabe? E que isso é algo muito importante e que começou a manifestação do muito mais que aplausos, né? Eles não precisam só de aplausos, a gente precisa reverenciar linha de frente, sim, reconhecer essas pessoas que estão na linha de frente, sim, mas eles precisam de subsídio, tanto de EPIs, eles precisam de subsídio financeiro, sabe? Tipo, eu vivia a residência e a bolsa era o que me sustentava, e ficar um mês sem bolsa é ficar um mês sem salário, sem poder ter as minhas necessidades básicas, né, ali. E aí eu acho que nesse momento é um espaço. Façam residência multiprofissional, quem tem esse interesse de se inserir no campo da saúde, façam sim, mas lembrem que isso também é uma luta, e lutem pelas pessoas que estão lá, sabe? Vão, vejam, já receberam a bolsa? Tá tudo certo? Qual é o movimento que a gente pode fazer para se aliar a essas pessoas que precisam de aliados nesse momento, né? E Sim. aí, eu acho que assim a gente pode até Sim, enquanto você estava falando, eu deixar. estava aqui repensando, né, na graduação, assim, a gente trouxe, né, o Ilídio, a gente trouxe o Luiz Fernando, né, você trouxe essa professora, né, Cláudia, que eu já acompanho em algumas redes, eu já vi algumas falas dela, mas na minha graduação, né, eu tive figuras muito específicas, né, que acompanharam o decorrer da minha construção. O Luiz Fernando foi um deles, mas Uhum. a Jolise e a Carmen, né, elas também me acompanharam Quem? como Não... a Jolise e a Carmen. Elas me acompanharam, Ah, é as elas, gêmeas. sim, as gêmeas, as winnicottianas, né? Mas elas tiveram um papel muito importante em um projeto que eu fiz estágio, que depois eu acabei fazendo,
o meu TCC, né, que foi o trabalho de conclusão de curso, que foi o projeto Habilitar. Sim. Quando você estava falando, me veio isso à tona, né? O quanto o projeto Habilitar, que houve um fechamento por questões políticas, enfim, mas eu lembro que eu fui a última estudante que fez um trabalho dentro dessa instituição. E era um trabalho que a Nelma também, né, que era uma outra psicóloga, eu tive o prazer, né, de ser orientada também junto com a Jolise e com a Carmen, e a Nelma, que eram psicólogas que me trouxeram assim olhares da sensibilidade, né, e da humanização, né, dessa área de trabalho, que é trabalhar com, para quem não conhece, Corumbá, que é do Mato Grosso do Sul, fica na fronteira com a Bolívia. Então tem muito a questão das drogas, né, por ser uma região de fronteira, a questão da exploração sexual infantil. E essas três professoras, essas três psicólogas, né, mulheres, enfim, exemplares, assim, eu acho que todos têm um afeto, né, por elas, no sentido muito. Não de... tem como não. Exatamente, o quanto isso é importante, né? Essas pessoas, elas se tornam referências, e nós aqui também, né, podemos ser referências de muitas coisas, né? Mas eu acredito que elas, para mim, foram referências na questão da saúde mental, né? A professora Margarete também, ela teve um olhar para mim, esses tempos, eu andei conversando com ela sobre a questão das causas indígenas, né? E ela me enviou assim todo o material dela de trabalho sobre essa causa e o quanto ter essas pessoas de referência e trazer elas para a nossa formação, né, como, né, profissional depois é importante, né, porque todas essas mulheres, elas me trouxeram, e agora repensando, né, inconscientemente e agora mais conscientemente, a importância de humanizar o nosso trabalho, mas de trazer também essa sensibilidade, né, da não neutralidade também, né, da nossa profissão, porque a gente se envolve, a gente se coloca, mas a gente obviamente traz a postura ética, né, dos limites que são importantes, mas algo que todas elas me passaram, tanto como orientadoras quanto como professoras, enfim, da graduação, eu acredito que é esse papel que a gente desempenha na transformação também da realidade, né, dos nossos pacientes, clientes, pessoas que a gente tem contato, né, na nossa profissão, e o quanto é importante, né, a gente relembrar esses nomes e estar em constante contato com elas, né, com essas pessoas que marcam mesmo a nossa história, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas de muitas gerações de psicólogos ali, né, da UFMS, têm ainda, né, elas como referências, e daqui a pouco, né, ter essas trocas com elas também é interessante, né, para a gente trazer esse olhar, né, de que, olha só, somos, né, cria da UFMS, como algumas pessoas falam, mas a gente, né, você é do Pará, você voltou para lá, trabalhou lá, eu sou do Mato Grosso do Sul, né, tenho agora trazido mais o Sobreviver Mulher para o nosso estado, mas eu moro em Porto Alegre, né, eu tenho as minhas vivências profissionais lá, mas eu acredito, e agora você está em Curitiba, né, então o quanto a gente está, né, repassando todas essas referências, né, no decorrer da nossa vida, assim, e o quanto a gente precisa fortalecer mesmo essas questões sociais, esses olhares, né, a gente reconstruir e ajudar esses profissionais, né, a se reconstruírem também, porque eu acredito que são essas trocas como essa que a gente está fazendo aqui, né, a participação de todas essas pessoas até agora, né, atentos e conversando, e sempre depois das lives, há muitos comentários, né, pessoas me enviam no privado ou pelo perfil da ONG, né, sobre a potência que é criar esse espaço e fortalecer isso, né, com diferentes olhares, porque a gente precisa, como você falou, né, no início,
sair dessas caixinhas, né? A psicologia é só do psicólogo, enfim, não, a gente precisa construir juntos. A importância de ter áreas distintas construindo, né, as nossas profissões. Cada vez isso é mais uma realidade, né? E se, né, nós individualmente não conseguimos, por, né, dificuldades, que a gente traga pessoas, né, que tenham essa questão da fala, mas tem muitas áreas, né, de produção de conhecimento. Tem, enfim, lives que agora, né, são discussões incríveis que estão acontecendo, mas tem a produção científica. Por isso, mais uma vez, apoiar a educação, né, apoiar as leis de incentivo, enfim, da promoção de saúde, né? Eu acredito que tudo isso esteja muito vinculado, mas nunca esquecer, né, da onde a gente veio, né, quem nos formou, e porque, como a gente tinha colocado, nós estamos aqui para criticar a nossa formação, né, porque a gente ia ser muito ignorante, né, por estar fazendo isso. A gente veio aqui para estar trazendo essa formação como um exemplo do quanto isso é Reverbera até importantíssimo. hoje, né? Reverbera até hoje e vai reverberar para sempre, né? E a gente acaba reproduzindo e dando continuidade às nossas lutas, né? Volta e meia eu recebo no Pelo Sobreviver Mulher, né, falas de colegas nossos, de pessoas que eu admirava, assim, enquanto profissional, enquanto colegas, assim, né, da graduação, e eles, ai, Dani, incentivando, né, apoiando o nosso trabalho. Então, quando eu pensei em ti para conversar sobre essas temáticas, eu tinha certeza, né, que você ia trazer olhares muito importantes para a gente, né, e a gente, olha aí, a coincidência, né, estamos em instituições, né, do terceiro setor nesse momento e não estudamos, né, na nossa graduação o lugar do psicólogo dentro dessas instituições. Eu estou como voluntária, né, mas eu tenho ensinado e aprendido sobre o papel, né, profissional, né, e o quanto a gente ainda precisa, né, trabalhar para que a gente tenha esse espaço, né, que a gente seja remunerado, que a gente tenha os nossos direitos, né, amigo? Porque é isso, né? Nós estamos aqui por um vínculo de amizade muito além, né, do profissional, né, que nos acolhe, né? Mas ao mesmo tempo para trazer essas reflexões, né, para as pessoas que estão aí. E eu quero te agradecer, né? Te agradecer por ter aceitado esse desafio. Eu sempre trago assim que é um grande desafio se expor, né? Mas a gente sempre vê tantas coisas sendo expostas que não agregam nada para ninguém, né? Então aqui é um campo também de construção, né? Não somos donos do saber, mas a gente sabe o que a gente vive, né? O que a gente viveu até aqui. Então, para finalizar, assim, gostaria de te agradecer novamente, mas de te perguntar o que você achou dessa possibilidade, né, de expandir esse conhecimento das suas vivências aqui na live. Eu amei estar contigo, né? A gente, para quem não entende a nossa relação, a gente é amigo e morou junto, né? Durante a época da graduação, então estar com você é é um abraço muito bom agora nesse momento e é uma amizade de muito tempo, então eu estou muito feliz de estar conversando contigo. E agora a gente está podendo contribuir como a nossa nova identificação, que é a nossa identificação profissional, né? Porque naquela época a gente se identificava como acadêmico, tinha nossas vivências, tinha nossa realidade bem específica ali, e agora a gente já está vendo de uma outra forma, vendo as consequências de toda essa, não apenas da nossa formação acadêmica, mas da nossa vivência com as pessoas que foram importantes para a gente, né? Então, eu estou sentindo isso como uma possibilidade, inclusive, de dar um feedback de agradecimento por esse momento, né? Eu costumo dizer que a UFMS eu chamo a UFMS de casa, né? E aí, tipo, poder estar aqui recordando desse lugar que foi tão importante para mim, não só como
ser profissional, mas ser pessoa, né? A minha construção do Enio, que é hoje, lá foi um divisor de águas para mim. Então, eu que tenho que agradecer, sabe? Eu tenho que agradecer esse espaço. Tu sabe que isso está sendo é um desafio muito grande para mim por conta de questões de insegurança, questões pessoais mesmo, mas agora eu estou me sentindo até satisfeito de a gente ter tido esse momento juntos e de poder contribuir de alguma forma para reflexões, para mais porquês, Sim. sabe? Inclusive me disponibilizando, né, como um espaço de troca para outras pessoas. Eu também quero poder ajudar outras pessoas a se reconhecerem nesse lugar do ser psicólogo. E essa está sendo uma estratégia muito válida, né, de poder Sim. conversar e de poder expor um pouco sobre algumas opiniões, sobre algumas histórias, né? E aí eu acho que isso ajuda a gente nesse processo de eterna construção e transformação. Né? Sim. Então eu que tenho que agradecer. Muito obrigada de novo. E para todo mundo que está aqui acompanhando, né, até o final, mas para quem ainda vai acompanhar depois, a hashtag Abraço CEPIP, ela é uma estratégia, né, uma campanha de arrecadação de fundos, mas principalmente, né, para dar mais visibilidade à nossa causa, para dar mais visibilidade às relações que a gente constrói, né, nas nossas profissões, o quanto esse local de promoção de saúde mental ele é necessário, né? E o quanto tantos outros que existem precisam também desse apoio, mas aqui especificamente a ação de fundos para a instituição que está agora, né, por conta do Covid, de portas fechadas, mas a gente segue, né, de portas abertas para a construção desses saberes todos. A gente está construindo algumas aulas online, vai ter coisa nova, né, já está tendo coisa nova vindo por aí, até transformar essas conversas que a gente está tendo aqui em um workshop, em algum curso, onde o dinheiro destinado vai ser para essa instituição, mas também fazer um convite para você que conhece alguém, que tem uma empresa, que tem a responsabilidade social, né, o pensamento de promoção de saúde para equipes, de capacitações. Então, nos contatem que a gente está buscando essas parcerias, porque a gente quer fortalecer a rede de saúde mental e principalmente, né, de cuidadores, né, de pessoas que estão em sofrimento nesse momento, de equipes, né, que trabalham e que precisam de suporte também nesse momento. Então a gente está aqui de portas abertas, né, nesse novo formato, mas que a gente precisa de ajuda também. Né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos e que está em constante transformação e que agora, né, está passando, como tantas outras, por muitas dificuldades, mas que continuamos, né, seguindo os nossos objetivos de promover saúde mental. Né? Então, muito obrigado para quem já contribuiu, para quem ainda pode contribuir. Se você não puder contribuir financeiramente, né, nos contate para a gente saber a forma que você consegue, né, e que a gente precisa disso, de pessoas dispostas. Né? E é isso, então. Muito obrigada a todo mundo e muito obrigada a todos os estudantes que eu vi aqui comentando. Fico muito satisfeita e muito feliz de vocês fazerem parte, né, dessa equipe que eu oriento e que é o futuro, né, do CEPIP e o futuro da psicologia. Então é isso, assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Beijo, Enio. Grande abraço para todo mundo. E Beijo. vamos abraçar o CEPIP também. Se cuidem. Abracem o CEPIP. Tchau, gente. Tchau.